Galera, e para continuar gravando a segunda temporada de vídeo da Santa Paciência, a gente veio aqui até a minha loja, que na verdade era a Urucum e agora está se transformando em Bulldogs. E em plena reforma a gente decidiu trazer as câmeras para cá e começar a gravar aqui mesmo. Então assim, não se incomodem com a bagunça, esse tipo de bagunça é a bagunça que a gente mais gosta, é a bagunça mais legal, a bagunça de reforma de loja, demorou? E esse vídeo aqui a gente vai falar sobre CRM, gestão de CRM. Toda loja precisa ter gestão de CRM e nada mais é do que a gestão de gerenciamento dos seus clientes. Em inglês, e aí me corrija, mas aí o editor vai colocar aqui na tela para vocês, porque é o Customer Relationship Management. Isso aí, cara, serve principalmente porque hoje todos os produtos eles estão extremamente atualizados. A concorrência está brutalmente acirrada e a gente se diferencia enquanto loja fazendo experiência, fazendo com que o cliente tenha uma experiência com a nossa marca, fazendo com que o cliente tenha uma experiência com a nossa loja, ok? E aí, partindo desse princípio, o CRM nada mais é do que o gerenciamento da nossa relação com o cliente, né? Isso vai fazer com que o nosso relacionamento com o cliente seja mais estreito. Isso também acontece com as redes sociais, porque ela é bastante impessoal. Mas dentro da nossa loja é importante que os cadastros, é importante que o sistema de CRM seja super em dia. Do ponto de vista sistêmico, o CRM vai capturar dados, ele vai configurar e consolidar esses dados e a partir disso criar uma história do relacionamento do cliente com a gente. Ele não é só o cadastro do cliente, ele é de fato o histórico de compra do cliente. Isso, falando individualmente, serve para que a gente consiga atender cada vez melhor aquele cliente em específico. E falando de forma sistêmica, ou seja, de forma coletiva ou de forma histórica de todos os nossos clientes, serve para a gente entender o perfil de consumo na nossa loja. Serve para a gente, inclusive, para nortear a nossa compra, para nortear esses detalhes, ok? Vamos lá. Como que você está gerenciando o CRM dentro da sua loja? Aliás, uma pergunta que vem antes. Você está gerenciando o CRM? Você tem um sistema de CRM? Sabia que dentro do seu sistema de vendas, muitas vezes você tem um sistema de CRM e não está usando porque simplesmente não parou para pensar que poderia usar, não se preocupou. Então a partir de agora vamos combinar o seguinte, se preocupa com isso. Começa a se ocupar desse tipo de solução, porque isso pode fazer com que a sua loja não dependa, porque nos vídeos anteriores nós falamos sobre branding. E construção de marca vai junto com construção de relacionamento com o cliente. Ele precisa estar estreito esse laço, consegue entender isso aí? O objetivo do CRM é fazer com que todos os dados do cliente, desde dados de cadastro até dados de consumo, virem informações relevantes para o futuro da loja. Basicamente, essa frase resume o que eu quero dizer com CRM, consegue entender? E aí, vamos lá. Vitor, eu não tenho um sistema, ou eu trabalho com uma planilha de Excel, minha loja é muito pequenininha. Cara, faz o cadastro, mesmo no Excel, faz um cadastro do seu cliente. Por quê? Lá você vai ter aniversário, o nome completo, o e-mail, de repente uma rede social para você entrar em contato com esse cara. Isso vai fazer com que você construa uma relação e tenha dados para que no futuro próximo, e isso é muito importante você se preocupar, você tenha um sistema e esse sistema colabore na sua venda. Entendeu? Não use o sistema só para passar venda, emitir cupom fiscal e para fazer as obrigatoriedades fiscais. Use o seu sistema a seu favor para te ajudar nas estratégias de compra e inclusive para te ajudar nas estratégias de captação de novos clientes. Dentro do CRM tem um outro detalhe que você vai conseguir entender as informações e traçar qual é o público que sua loja está atendendo. Então beleza, Vitor, mas e o que eu faço com os dados que o CRM me dá? Vamos lá. Você vai conseguir saber a faixa etária dos seus clientes, se a grande maioria dos seus clientes é homem ou mulher, qual é a média de consumo, se você faz muito presente ou se as pessoas compram muito para elas mesmas, qual é o perfil de consumo de cada tipo de cliente. Então para uma faixa etária tem um perfil de consumo, para outra faixa etária tem outro perfil de consumo. Com ele também você vai conseguir mapear melhor o processo de compra, tendo mais informação você consegue comprar melhor. Você vai ter também uma lista de aniversariante e essa lista de aniversariante vai te ajudar muito a de repente fazer uma ação todo mês, todo aniversariante tem um desconto e com isso trazer mais fluxo. Caso o seu problema seja fluxo, essa é uma solução. E eu falo caso seja fluxo porque nos vídeos anteriores aí é importante você dar uma olhada, a gente falou exatamente sobre fluxo. Eu não vou me aprofundar nisso aqui porque no vídeo anterior a gente falou sobre isso. Mas se o seu problema for de fluxo, saber os dados do seu cliente pode te ajudar com isso.
Então beleza, você já entendeu a importância do CRM e o que você consegue fazer com os dados. E aí você vai falar assim pra mim, Vitor, mas você tá falando isso, mas você não sabe que o dia a dia de loja é corrido. Cara, tanto sei que vivo isso até hoje. É sim, é muito corrido, só que a gente tem que dar um jeito de fazer algumas coisas, como preencher lista da vez e fazer cadastro de cliente. Cara, não tem como, tem que fazer. Ajuda a sua equipe a criar os processos para que isso role. Para a lista da vez é fazer um X lá na lista da vez, enfim, já falamos sobre isso também aqui no canal. Mas para fazer o cadastro, cara, dentro da boleta de vendas, no verso, coloca lá os dados principais, nome, e-mail, telefone, o celular, no caso o WhatsApp, o aniversário e a rede social, jogo rápido. E outra coisa, você não precisa passar para o sistema na hora, a menos que o cliente, por exemplo, queira, aqui no estado de São Paulo, a nota fiscal paulista. Eu não sei se nos outros estados tem, como que isso funciona, mas se ele pedir, você vai ter que cadastrar o cliente na hora. Então assim, faz um esforço, programa a tua equipe, conscientiza o teu gerente da importância disso, e se você for gerente, conscientiza a tua equipe para te ajudar. A tua equipe de caixa também tem que se preocupar com esse tipo de detalhe. É fundamental para sua loja que você crie esse mecanismo. No vídeo sobre reunião eu falei sobre fortalecer processo. Esse é um processo importantíssimo de ser fortalecido. Aí fica uma outra dica. Na minha opinião, todo vendedor tem que ter um caderno dele, com os dados dos clientes que ele está atendendo, com o que o cliente pediu, se o cliente pediu alguma coisa, quando ele vai entrar em contato com esse cliente. Isso é fundamental para que ele consiga ter uma relação não só da loja com o cliente, mas do próprio vendedor com esse cliente, compreende? Então assim, Vitor, como é que faz esse caderno? Cara, simples, exatamente os mesmos dados que você colocou lá no cadastro do cliente na boleta, ou então no próprio sistema, o vendedor vai colocar no caderno dele e vai colocar uma anotação. Comprou presente para a esposa, comprou presente para o primo. E aí vai entrar em contato com esse cliente um tempo depois fazendo um pós-venda. Dentro dos 9 passos da venda, que é uma série que vai rolar aqui no canal mais para frente, eu vou falar sobre os 9 passos da venda, e o último passo é pré-venda e pós-venda. E aí fazer um pós-venda do seu cliente. Entende como gerenciar o relacionamento com o cliente é fundamental? Então beleza, você já entendeu como faz, entendeu para que serve, veja se o seu sistema tem e peça um treinamento para o seu sistema de CRM, tá bom? Se o seu sistema tiver, vai ser muito bacana, você já está um passo à frente. E aí agora é isso, agora você vai voltar para a loja, vai bater meta, porque você está entendendo todos os vídeos, está acompanhando aqui o canal, está seguindo a gente no Instagram, e se você não está, você está vacilando, está perdendo tempo. Então vamos fazer isso, galera, vai para cima, demorou? É nóis, vai para cima, bate meta e voa!